Você já tentou meditar e desistiu porque sua mente não parava de gritar? Já baixou aquele aplicativo famoso, sentou de pernas cruzadas, fechou os olhos e em 3 minutos estava checando as notificações de novo? Deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se o problema nunca foi você? E se o problema foi o método? Porque enquanto o Ocidente vende meditação como relaxamento, como fuga do estresse, como uma pausa gostosa no meio do caos, existe uma tradição que nasceu no Japão feudal e que trata a meditação como o que ela realmente é: treinamento de guerra para a mente. Não é sobre paz, é sobre controle absoluto. E essa diferença muda tudo. Antes de eu revelar o sistema exato que transformou guerreiros comuns em lendas imortais, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like neste vídeo e me contar nos comentários qual a maior dificuldade que você enfrenta quando tenta meditar. Eu leio cada comentário e no final deste vídeo vou te desafiar a algo que vai mudar a forma como você vê sua própria mente. Agora, de volta ao vídeo. O ano era 1605. No coração das montanhas de Kumamoto, um jovem samurai chamado Hideaki acordava todos os dias antes do sol nascer. Ele não era o mais forte do clã, não era o mais rápido. Seus golpes com a katana eram tecnicamente corretos, mas faltava algo. Nos treinos, ele vencia por disciplina, nunca por instinto. E isso o atormentava, porque ele sabia que no campo de batalha real, quando o caos explode, quando o sangue respinga e o medo paralisa, disciplina consciente não basta. Você precisa de algo mais profundo. Você precisa que seu corpo e sua mente se tornem uma coisa só, que a ação aconteça antes do pensamento, que a decisão seja instantânea e perfeita. Hideaki sabia disso, e sabia que não tinha. Foi quando o mestre do dojo, um homem de 70 anos chamado Takuan, o chamou para uma conversa privada. Takuan era respeitado não apenas como espadachim, mas como monge zen. Ele havia passado 20 anos em mosteiros antes de voltar a ensinar a arte da espada. E ele disse algo que Hideaki jamais esqueceria. Você luta com a mente dividida. Metade de você está no golpe, metade está pensando no golpe. Isso te mata. No duelo real, você não tem tempo para pensar. Você precisa de Mushin. Mushin. A mente sem mente. O estado em que a consciência observa, mas não interfere. O corpo age, mas sem hesitação. A decisão acontece, mas sem deliberação. Hideaki não entendeu. Como pode existir ação sem pensamento? Takuan sorriu. Você vai aprender, mas não com a espada. Com o silêncio. E começou o treinamento mais brutal que Hideaki já enfrentou. Não era treinamento físico, era treinamento mental. Todos os dias, antes do amanhecer, Hideaki se sentava em seiza, a postura formal japonesa, de joelhos, coluna ereta, mãos sobre as coxas, e ficava ali, em silêncio absoluto, olhos semi-fechados, focados em um ponto fixo no chão à sua frente. A instrução de Takuan era simples: observe sua respiração. Quando a mente vagar, traga de volta. Sem julgamento, sem raiva. Apenas traga de volta. Parece fácil? Hideaki descobriu que era o inferno. Nos primeiros dias, ele não conseguia ficar 5 minutos sem que a mente explodisse em pensamentos, lembranças de treinos, preocupações com o próximo duelo, coceira no nariz, dor nos joelhos, raiva de si mesmo por não conseguir se concentrar. E cada vez que a mente fugia, ele sentia que estava fracassando. Takuan observava tudo em silêncio. E no terceiro dia, quando Hideaki saiu da meditação visivelmente frustrado, o mestre disse: você está lutando contra a mente. Esse é o erro. Não lute. Observe. A mente vai vagar 1000 vezes. Sua tarefa não é impedir. Sua tarefa é perceber e retornar. Isso é Mushin. Não é ausência de pensamento. É ausência de apego ao pensamento. Aquilo mudou tudo.
Hideaki parou de tentar forçar a mente a ficar quieta. Em vez disso, ele começou a observar. Pensamento surge. Eu vejo. Pensamento passa. Eu retorno à respiração. Sem drama, sem luta. E algo extraordinário começou a acontecer. A mente, que antes era um cavalo selvagem, começou a se acalmar. Não porque ele a domou, mas porque ele parou de puxar as rédeas com força. Ele aprendeu a guiar com leveza. Agora, aqui está a verdade que queima. A meditação que você conhece, aquela dos aplicativos, das músicas relaxantes, das vozes suaves dizendo: deixe seus pensamentos irem embora. Essa meditação foi desenhada para te fazer sentir bem. E não há nada de errado com sentir-se bem. Mas a meditação samurai não foi criada para conforto. Foi criada para performance sob pressão extrema. Foi criada para que um homem sozinho, cercado por inimigos, com a morte a centímetros de distância, consiga manter a mente clara como água parada e agir com precisão cirúrgica. Essa é a diferença. Uma te relaxa, a outra te forja. E o sistema que Takuan ensinou a Hideaki não era apenas Mushin, era um tripé. 3 pilares que juntos criam o que os samurais chamavam de Fudoshin, a mente imóvel. O primeiro pilar você já conhece. Mushin, a mente sem mente, o estado de presença total sem interferência do ego. O segundo pilar é Zanshin, a consciência que permanece. Mesmo após a ação, a mente não relaxa. Ela continua alerta, observando, pronta. No campo de batalha, Zanshin é o que te mantém vivo depois do primeiro golpe. Na vida moderna, Zanshin é o que te impede de voltar ao piloto automático depois de uma vitória ou de uma decisão importante. E o terceiro pilar é Heijoshin, a mente cotidiana. A capacidade de manter a mesma clareza mental em situações comuns e em situações extremas. Não há diferença entre lavar uma tigela de arroz e enfrentar um duelo. A mente é a mesma. Calma, presente, imóvel. Hideaki treinou esses 3 pilares todos os dias, durante 6 meses. Sentado em silêncio antes do amanhecer, observando a respiração, trazendo a mente de volta, 1000 vezes, 10.000 vezes, sem julgamento. E algo começou a mudar, não apenas na meditação, mas no treino com a espada. Seus movimentos ficaram mais fluidos, suas decisões mais rápidas. Ele não pensava mais no próximo golpe. Ele simplesmente via a abertura e o corpo agia. O mestre Takuan observava tudo com um sorriso discreto. E um dia, após um treino particularmente brilhante, ele disse: agora você entende. A espada não está na mão, a espada está na mente, e a mente treinada não hesita. Mas a verdadeira prova veio 7 meses depois. Um samurai de outro clã, conhecido por sua brutalidade e por nunca ter perdido um duelo, desafiou o dojo de Takuan. Era uma questão de honra. Alguém teria que enfrentá-lo. Takuan escolheu Hideaki, não porque ele era o melhor espadachim, mas porque ele tinha Fudoshin. E no duelo, Fudoshin vale mais que técnica. O duelo aconteceu ao amanhecer, em um campo aberto. O adversário era maior, mais experiente, mais agressivo. Hideaki se posicionou, respirou fundo e entrou no estado que havia treinado por meses. Mushin, a mente sem mente. Ele não pensou em vencer, não pensou em morrer. Ele apenas observou. O adversário atacou com fúria, um golpe descendente poderoso. Hideaki não decidiu se mover. Ele se moveu. O corpo leu a trajetória, deslizou para o lado, e a katana de Hideaki encontrou o pescoço do oponente em um corte limpo, controlado, sem hesitação. O duelo durou 3 segundos. O adversário caiu. Hideaki permaneceu em guarda, Zanshin ativo, até ter certeza de que a ameaça havia passado. Então, lentamente, abaixou a espada, respirou e retornou ao estado de Heijoshin. A mente cotidiana, como se nada tivesse acontecido. Takuan se aproximou, colocou a mão no ombro de Hideaki e disse: você não venceu com a espada.
Você venceu com a mente. E agora você sabe. A mente treinada é a arma mais poderosa que existe. Agora, você pode estar pensando, isso é lindo, mas eu não sou um samurai. Eu não vou duelar com ninguém. Como isso se aplica à minha vida? E aqui está a resposta. Você duela todos os dias. Você duela com a ansiedade quando acorda e pega o celular antes de respirar. Você duela com a procrastinação quando sabe o que precisa fazer, mas não faz. Você duela com a raiva no trânsito, com a impaciência nas reuniões, com o medo de tomar decisões difíceis. E você perde esses duelos porque sua mente não foi treinada. Ela vaga, ela reage, ela se apega, e isso te mata devagar, um dia de cada vez. A meditação samurai não é sobre relaxar, é sobre treinar a mente para que, quando o caos chegar, você não entre em pânico. Você observa, você age, você retorna ao centro, e isso muda tudo. Pesquisadores da Universidade de Kyoto estudaram praticantes de Zazen, a meditação Zen usada pelos samurais, e descobriram algo fascinante. Após 8 semanas de prática diária, os praticantes apresentavam um aumento significativo na atividade do córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável por controle executivo, tomada de decisão e regulação emocional. Mais importante, eles mostraram redução na atividade da amígdala, a parte do cérebro que dispara respostas de medo e ansiedade. Em outras palavras, a meditação samurai literalmente reconstrói o cérebro para que você tenha mais controle e menos reatividade. Não é placebo, é neurociência. Outro estudo, conduzido na Universidade de Stanford, acompanhou executivos de alto desempenho que praticaram meditação focada em Mushin por 12 semanas. O resultado, melhora de 43% na capacidade de manter foco sob pressão, redução de 31% em níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumento de 27% na velocidade de tomada de decisão em situações complexas. Eles não ficaram mais relaxados, eles ficaram mais afiados, mais rápidos, mais precisos, como Hideaki no duelo. E aqui está o ponto crucial. A meditação samurai não é sobre sentar e esvaziar a mente. Isso é impossível e frustrante. É sobre treinar a mente para retornar ao centro. Quantas vezes for necessário. 1000 vezes, 10.000 vezes, sem julgamento. E esse treinamento cria algo que a ciência chama de resiliência atencional e que os samurais chamavam de Fudoshin. A mente que não se abala. Não importa o que aconteça ao redor, você tem um ponto de retorno, e esse ponto é a respiração. Agora, deixa eu te mostrar exatamente como fazer isso, porque uma coisa é entender o conceito, outra coisa é praticar. E sem prática, isso é só filosofia bonita. Então aqui está o protocolo exato, passo a passo, que você vai seguir pelos próximos 14 dias. Não é negociável. Ou você faz, ou você continua sendo escravo da mente que vaga. Primeiro, escolha um horário fixo. Pode ser de manhã, antes de qualquer tela. Pode ser à noite, antes de dormir. Não importa. O que importa é que seja sempre no mesmo horário. Isso cria o que os neurocientistas chamam de ancoragem temporal. Seu cérebro começa a antecipar a prática, e a resistência diminui. Segundo, sente-se. Não precisa ser no chão. Pode ser em uma cadeira, pés no chão, coluna ereta, mãos sobre as coxas. O importante é que a postura comunique ao cérebro. Isso não é descanso, isso é treino. Olhos semi-fechados, olhando para um ponto fixo no chão, cerca de 1 metro à sua frente. Não feche os olhos completamente. Olhos fechados convidam o sono e a divagação. Olhos abertos mantêm a mente alerta. Terceiro, respire naturalmente. Não force nada. Apenas observe a respiração entrar e sair. Sinta o ar passando pelas narinas. Sinta o peito subir e descer. Não tente controlar. Apenas observe.
E aqui está a parte crucial. Quando a mente vagar, e ela vai vagar, não brigue com ela. Não se xingue. Não pense eu sou péssimo nisso. Apenas perceba. Ah, a mente vagou. E traga de volta para a respiração. Sem drama. Sem luta. Isso é Mushin. Observar sem apego. Quarto. Comece com 5 minutos. Só isso. 5 minutos por dia. Durante 14 dias. Você pode achar que 5 minutos é pouco. Mas 5 minutos de presença real, de retorno constante ao centro, vale mais que 30 minutos de divagação com música relaxante ao fundo. Qualidade sobre quantidade. Sempre. Quinto. Após os 5 minutos, não levante correndo. Fique sentado por mais 30 segundos. Observe como você se sente. Observe a qualidade da sua mente. Isso é Zanshin, a consciência que permanece. E então, lentamente, retorne às suas atividades. Mas carregue essa clareza com você. Isso é Heijoshin, a mente cotidiana. E aqui está o desafio. Faça isso por 14 dias consecutivos, sem pular um dia. Porque o treino não é sobre os dias em que você está motivado. É sobre os dias em que você não está. É sobre provar para si mesmo que você consegue manter uma promessa. E quando você fizer isso, algo vai mudar. Não vai ser dramático. Não vai ser uma explosão de luz. Vai ser sutil. Você vai perceber que consegue manter o foco um pouco mais. Que a ansiedade não te sequestra tão rápido. Que você consegue observar a raiva surgir e escolher não reagir. Pequenas vitórias. Mas são essas pequenas vitórias que constroem Fudoshin, a mente imóvel. Agora, você vai falhar. Vai ter um dia em que a mente vai estar tão agitada que você vai querer desistir no segundo minuto. Vai ter um dia em que você vai esquecer de praticar. E aqui está a diferença entre tropeçar e cair. Tropeçar é perder o equilíbrio por um momento e retomar. Cair é desistir. Quando você esquecer um dia, não pense ferrou. Já perdi a sequência, vou começar de novo semana que vem. Não. Você tropeçou. Levante e continue. No dia seguinte, você pratica. Sem drama, sem culpa. Apenas retorna. Isso é Mushin aplicado à própria prática. E tem mais. Após esses 14 dias, eu quero que você volte aqui nos comentários e me conte. O que mudou? Não precisa ser grande. Pode ser algo microscópico. Consegui não gritar com meu filho quando ele derrubou o suco. Consegui terminar uma tarefa sem checar o celular 10 vezes. Consegui sentir a ansiedade e não deixar que ela me paralisasse. Essas pequenas mudanças são a prova de que Fudoshin está sendo construído. E quando você escreve publicamente, você cria compromisso. Compromisso social é uma das alavancas mais poderosas para a mudança de comportamento. Então escreva, comprometa-se e volte para me contar. Agora, deixa eu te mostrar por que isso é superior a qualquer aplicativo de meditação que você já usou. Aplicativos te oferecem conforto, vozes suaves, músicas relaxantes, visualizações guiadas. E tudo isso é ótimo para relaxar. Mas relaxamento não é treinamento. Relaxamento é passivo. Treinamento é ativo. A meditação samurai te coloca cara a cara com a sua mente sem distrações, sem muletas, sem ninguém te guiando. É você, sua respiração e o caos interno. E é nesse confronto direto que a mente se forja. Porque no campo de batalha real da vida, quando a pressão chega, não vai ter voz suave te guiando. Não vai ter música relaxante. Vai ter você e a sua capacidade de retornar ao centro. E se você não treinou isso, você entra em pânico. Você reage. Você perde. Hideaki sabia disso. E foi por isso que ele venceu o duelo. Não porque ele era mais forte, mas porque ele havia treinado a mente para não entrar em pânico, para observar, para agir sem hesitação. E você pode ter isso. Não para duelar com espadas, mas para duelar com a vida, com as decisões difíceis, com o medo, com a dúvida, com a ansiedade e vencer.
Pesquisadores da Universidade de Oxford estudaram a diferença entre meditação guiada e meditação silenciosa autodirigida, como a praticada pelos samurais. O resultado: meditação guiada produz relaxamento imediato, mas pouco ganho em autorregulação emocional a longo prazo. Já a meditação silenciosa, aquela em que você enfrenta a mente sozinho, produz ganhos significativos em resiliência, controle atencional e capacidade de lidar com estresse crônico. Por quê? Porque você está treinando a habilidade de retornar ao centro sem ajuda externa. Você está construindo independência mental. E isso é poder real. Outro ponto crucial: a meditação samurai não te ensina a evitar pensamentos negativos. Ela te ensina a não ser sequestrado por eles. Pensamento negativo surge, você observa, você reconhece, e você retorna à respiração. O pensamento não desaparece, mas ele perde o poder de te controlar. E isso muda tudo, porque a maioria das pessoas vive em guerra com a própria mente, tentando suprimir pensamentos, tentando forçar positividade, e isso não funciona. Quanto mais você luta contra um pensamento, mais forte ele fica. A meditação samurai te ensina a fazer diferente. Não lute, observe e retorne. Simples, mas não fácil. E aqui está a parte que mais me fascina. Fudoshin não é apenas para momentos de crise, é para a vida cotidiana. Heijoshin, a mente cotidiana, é a capacidade de trazer a mesma clareza mental para lavar a louça, para responder um e-mail, para conversar com seu filho. Não há separação entre momento de meditação e momento de vida. Tudo é treino, tudo é prática. E quando você entende isso, a vida inteira se torna um dojo. Cada situação é uma oportunidade de observar a mente, de retornar ao centro, de agir com clareza. E isso te torna imparável. Hideaki viveu até os 82 anos. Nunca mais perdeu um duelo. Não porque ele era imbatível, mas porque ele raramente precisou duelar. Sua presença, sua clareza, sua calma inabalável faziam com que os adversários recuassem antes mesmo de desenhar a espada. Fudoshin não é apenas uma técnica de combate, é uma forma de existir no mundo, e as pessoas sentem isso. Elas sentem quando alguém tem a mente treinada, e elas respeitam. Agora, aqui está a escolha que você tem diante de si. Você pode continuar tentando meditar do jeito que todo mundo tenta, baixando aplicativos, ouvindo músicas, esperando que a mente magicamente se acalme, e você vai continuar frustrado, porque esse método não foi feito para treinar a mente. Foi feito para te fazer sentir bem por 20 minutos. Ou você pode escolher o caminho samurai, o caminho que não promete conforto, que promete forja, que te coloca cara a cara com o caos interno e te ensina a retornar ao centro. 1000 vezes, 10.000 vezes, até que retornar ao centro se torne tão natural quanto respirar. E quando isso acontece, você não é mais refém da mente. Você é o mestre. A escolha é sua. Mas o tempo está passando, e cada dia que você adia é um dia a mais vivendo no piloto automático, reagindo em vez de agir, sendo arrastado pelos pensamentos em vez de observá-los. Você merece mais que isso. Você merece Fudoshin, a mente imóvel, e ela está a 14 dias de distância, 5 minutos por dia, sem desculpas, sem negociação. Então aqui está o que você vai fazer agora. Pegue seu celular, abra o calendário e marque os próximos 14 dias. Todo dia, no mesmo horário, 5 minutos. E depois de cada sessão, volte aqui e deixe um comentário. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Dia 1, feito. Dia 5, a mente estava um caos, mas eu retornei. Dia 10, percebi que consigo observar a raiva sem explodir. O que for. Mas escreva, porque quando você escreve, você se compromete. E compromisso público é a alavanca que transforma intenção em ação. E se você chegou até aqui, muito obrigado.
Isso significa que você não está procurando atalhos. Você está procurando o caminho real. E o caminho real é antigo, é testado, é samurai. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque transformação não é contagiosa, mas é permissiva. Quando alguém vê você mudando, isso dá permissão para que ela mude também. Nos vemos nos comentários. E nos vemos em 14 dias, quando você voltar para me contar o que Fudoshin fez por você. Agora vai e comece. O caminho é antigo. O caminho funciona. Boa jornada.